Muito bem, estamos de volta. A gente estava falando aqui sobre essa parte do explorador de arquivos, que é a parte de modos de exibição e painéis. A gente viu aqui, então agora a gente vai falar sobre a estrutura de pastas. Muito importante a gente saber como as pastas são estruturadas aqui no explorador de arquivos. E a gente tem a seguinte estrutura. Vamos dar uma olhadinha aqui. A gente tem nessa parte aqui, né, quando a gente vê, como eu falei, né, a gente tem o painel de navegação e tem estrutura hierárquica de pastas, ou seja, pastas é a mesma coisa que diretórios, então é uma estrutura hierárquica. Ou seja, pastas dentro de pastas que são aqui, no caso, subpastas, né, como a gente pode ver. E a gente tem, inclusive, o seguinte, a exibição quando está recolhida, né? Olha essa, a setinha está apontando para cá, está recolhido, e quando está estendida, está exibindo o que tem dentro daquele diretório. Olha lá, este computador, ele está apontando para baixo, que está estendida. Né? Então a gente está vendo aqui, ó, este computador e tal, tudo recolhidinho aqui, tudo bonitinho, recolhidinho, não é verdade? Beleza? Principais seções aqui, a gente vai ter que é o acesso rápido, que mostra então as pastas e arquivos recentes. A gente vai ter este computador, que eu gosto de mostrar que é esse daqui, onde a gente vai ter as unidades de disco e pastas, né, padrão. A gente tem aqui este computador, as unidades de disco. A gente tem as bibliotecas, olha lá as bibliotecas, que mostra a exibição virtual de pastas. Vou falar um pouquinho mais sobre bibliotecas já para você. E a gente tem a rede, né, que é a parte de redes que ele mostra aqui para a gente, né? Olha lá a rede, que são computadores e dispositivos compartilhados ou pareados. Então, essas são as estruturas principais. Quando a gente abre o explorador de arquivos, que a gente vê o explorador de arquivos, ele vai mostrar a estrutura de pastas, né, para a gente. Quero até mostrar para você aqui a estrutura do explorador de arquivos. Uma coisa que é importante você dar uma olhada, quando a gente tem aqui, por exemplo, né, deixa eu mostrar para você aqui, a gente tem essa exibição aqui do explorador de arquivos, tá? Para você ver então, a gente está vendo aqui. Espero que não fique tão pequeno assim, mas eu vou tentar mostrar para você, quem sabe com a lupa, né? Vou procurar aqui a lupa do Windows, que vai ajudar a gente a enxergar melhor. Agora sim, você está vendo um tamanho maior, né, da pasta, agora você consegue enxergar bem melhor, não é verdade? E olha só, quando eu falo para você a questão da hierarquia, você está vendo aqui toda essa hierarquia. Nós estamos em qual pasta nesse momento? A pasta aula. É muito comum, tá? Eles perguntarem em que pasta você está acessando. E aí, se você vier aqui e subir um nível, para onde vai? Aí ele foi para eventos. Mas agora eu vou clicar aqui em espaço do aluno. Veja, eu estou em eventos, mas vou clicar aqui em espaço do aluno. Eu vou acessar a pasta espaço do aluno. Então ele permite a navegação aqui na barra de endereços também, tá bom? E aí se eu voltar, para onde eu vou voltar? Olha que interessante, ele volta para a última. Ele está até mostrando, voltar para eventos. Se eu clicar aqui, ele volta então para eventos. Se eu clicar mais uma vez, ele volta para a aula, que era a que estava anteriormente, aquela que estava anteriormente. Se eu clicar numa parte vazia da barra de endereço, como você acabou de ver, ele mostra para mim o endereço daquele diretório que eu estou acessando, daquela pasta. E como eu falei para você, ó, vai aparecer aqui, ó, C2.users, que é o usuário, admin, que é o usuário admin. Aí ele está onde? Na pasta OneDrive, espaço do aluno, Go, que é Gran Curso Online, eventos e aula. Aí eu tenho então todo esse endereço. Né? Quando você clica, portanto, ele mostra o endereço, inclusive em inglês, né? Original aqui em inglês. Se eu clico fora, aí ele mostra aqui, ó, estou onde? OneDrive, né? Maurício, pessoal, espaço aluno, Go, eventos, aula. Beleza? Muito bem, então essa hierarquia é importante você saber, tá? Essa subpasta está dentro dessa, está dentro dessa, está dentro dessa e assim por diante.
Então, eu posso aqui na barra de endereço acessar direto, por exemplo, a minha pasta espaço do aluno aqui, Go. Aí eu já caio aqui em Go. Ah, posso subir uma aqui, ou eu volto para cá, e assim vai. Beleza? Então, muito importante essa característica aí deixa eu finalizar a nossa lupa, portanto, aqui, essa característica do explorador de arquivos especificamente na parte de estrutura de pastas. A gente tem aqui este computador, a gente até acabou de ver um pouquinho sobre ele, né? Mas vamos explorar um pouco mais. Olha só, a gente tem aqui a característica aqui desse diretório, este computador, vai mostrar, portanto, a pasta que contém as unidades de discos locais, removíveis e de rede. Quando você vem com o botão direito do mouse sobre este computador, ele abre o gerenciamento do computador, tá? Tem várias opções aqui. Também permite mostrar aqui, mapeia e desconecta unidades de rede, exibe propriedades do sistema, né? Tudo que você vai ver aqui nessa parte aqui, quando mostra mais opções, ele mostra todas aquelas opções, né, que a gente tem, que é esse caso aqui, tá? Aí tem gerenciar, que é o gerenciar computador, fixar e iniciar, mapear a unidade de rede, abrir nova guia, em nova janela, acesso rápido, fixar no acesso rápido, tá? Desconectar a unidade de rede, adicionar um local de rede, excluir e renomear propriedades. Portanto, essa é a função aqui. A gente tem aqui, nessa parte aqui, ó, a gente tem ações como lá numa unidade de disco. Quando eu clico na unidade de disco, botão direito, eu vou poder então ver exatamente, ó, quando eu estou lá numa unidade de disco. Ações como formatar a unidade de disco, olha lá, formatar, ejetar unidades removíveis USB, tá? Abrir uma nova guia, nova janela. A guia é só 2011, tá, gente? 2011 porque antes não tinha isso, a opção de uma nova guia no explorador de arquivos. Aí ele mostra aqui uma nova guia. E renomear, fixar no acesso rápido, ver as propriedades daquele disco, né? A gente vai ver janelas de propriedades de disco em seguida. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Vamos lá. A gente tem aqui, ó, mostrar mais opções. Quando a gente tem aqui mostrar mais opções, vai ter então as várias opções de unidades de disco aqui, tá? Inclusive, depois a gente vai ver a de incluir na biblioteca, né? Que a gente vai falar sobre ela depois, daqui a pouquinho. E a gente tem então esses itens, esse conteúdo na parte de este computador em explorador de arquivos. Usando o explorador de arquivos no Windows 11, ambos em sua configuração original, um usuário clicou sobre o ícone Este computador, exibindo assim os dispositivos e unidades. Unidades o quê? Unidades de disco. Com um pendrive conectado ao computador, o usuário clicou sobre a unidade desse pendrive com o botão invertido. Olha lá, hein? Lembra disso? O que é o botão invertido? Botão direito do mouse, botão secundário, né? Tudo a mesma coisa. Não é o botão de selecionar, é o botão do menu suspenso, menu de contexto. E selecionou a opção formatar. Ao confirmar a operação e considerando que será executada com sucesso essa opção, letra A, essa opção copia todo o conteúdo do pendrive para a unidade C. B, essa opção organiza os arquivos do pendrive por tipos diferentes de pastas de forma automática. C, essa opção remove todas as formatações de texto existentes em todos os arquivos de texto que estão no pendrive. D, esta opção apaga todo o conteúdo do pendrive. E esta opção comprime todos os arquivos existentes do pendrive. Gabarito da questão, letra D, né? Ela apaga, formatar é apagar, né? Quando ele fala formatar, é apagar todo o conteúdo do pendrive, limpa tudo. A questãozinha bem difícil aí, né? A gente tem, portanto. A gente tem agora o último item aqui do explorador de arquivos, que é a nossa biblioteca, ou as bibliotecas. Nas bibliotecas do explorador de arquivos, elas são um recurso que exibe arquivos de diferentes pastas em um único local. Olha que interessante. Toda vez que você
clica em uma determinada pasta, né? Você vai clicar numa pasta, quando você clica, você acessa o conteúdo daquela pasta. Aí você clica em outra pasta, você vê o conteúdo daquela outra pasta. Só que aqui nas bibliotecas, você clica em uma biblioteca, você vê o conteúdo de diversas pastas, aquelas que você escolheu para serem exibidas naquela biblioteca. Isso é muito interessante, porque você reúne ali por tema, por tópico, por assunto, em um único lugar. É a sua biblioteca de imagens. Vai ter uma pasta, a viagem para Disney, a outra viagem para a França, a outra viagem para a Alemanha, né? Você vai ter ali as suas várias imagens numa biblioteca só, ali nas suas imagens reunidas num lugar só, de diversas pastas. Então, isso aqui é muito interessante, esse recurso da biblioteca. Agora, tem algumas propriedades que você precisa conhecer a respeito das bibliotecas. Ela é apenas um recurso virtual de visualização. O que isso significa? Significa que não vai existir aqueles conteúdos num só lugar. Cada conteúdo está no seu devido lugar, mas você está vendo aquele conteúdo num lugar só. É apenas uma visualização, tá? Elas estão reunidas ali na biblioteca, mas a biblioteca não existe, não é um lugar. É apenas uma visualização virtual, não é um local ali de armazenamento físico do disco. Não, a biblioteca é uma visualização apenas virtual. E é possível criar novas bibliotecas. Por padrão, a gente tem essas bibliotecas aqui, ó, documentos, imagens, músicas e vídeos. Mas é possível incluir pastas nas bibliotecas para eu enxergar, então, nessa nova biblioteca ou em uma biblioteca existente, arquivos de outras pastas. Então eu venho aqui numa determinada pasta, clico no botão direito, abro o menu de contexto, o menu suspenso, venho em incluir na biblioteca e escolho em qual biblioteca eu quero incluir aquela pasta. A partir de então, aquela biblioteca vai passar a exibir os arquivos daquela pasta que você acabou de selecionar. Legal? Então é possível você fazer isso. O container dos arquivos de fato, ou seja, onde os arquivos estão na pasta ou nas pastas. Tá? Os arquivos estão nas pastas. O container dos arquivos são as pastas, portanto. Incluir pastas na biblioteca não move os arquivos do local de origem. Os arquivos não vão sair da pasta de origem, né, da pasta que você está incluindo na biblioteca, e vão para a biblioteca. Não, eles continuam na pasta de origem, só que vão passar a ser exibidos lá na biblioteca. Agora, cuidado, tá? É importante você saber. A biblioteca vai possuir uma pasta de salvamento. Quando você clica com o botão direito sobre uma biblioteca dessas aqui, vai aparecer aqui propriedades da biblioteca. E aí você tem a opção definir local de salvamento. Por que isso? Porque você pode chegar e clicar no arquivo e arrastar para uma biblioteca. Você pode fazer isso. Ao fazer isso, você vai arrastar o arquivo para a biblioteca. Mas espera aí, professor, você acabou de falar que a biblioteca não existe no disco. O que vai acontecer? Ele vai salvar esse arquivo, ele vai arrastar esse arquivo para a pasta de salvamento, então. Entendeu agora? Isso é que você tem que entender. Tá? Quando você move um arquivo para a biblioteca, ele está sendo movido para a pasta de salvamento, porque a biblioteca de fato não existe, é virtual. Mas quando você define aqui, tá, que você quer que a pasta de salvamento seja a pasta XPTO, aí quando você arrastar para a biblioteca, o arquivo vai para aquela pasta de salvamento, tá? Então ela possui uma pasta de salvamento. Então arrastar arquivos para a biblioteca os move para a pasta de salvamento. E excluir arquivos da biblioteca exclui da pasta de origem. Isso aqui é importante. Ué, quando eu arrasto vai para a pasta de salvamento. Quando eu exclui da pasta de origem? Sim. Por quê? Porque a gente viu que uma biblioteca pode exibir arquivos de diferentes pastas. Somente na hora de arrastar que ela vai para a pasta de salvamento. Mas eu posso estar clicando num arquivo que está em uma outra pasta que não é a pasta de salvamento. E aí, quando eu excluir aquele arquivo, vai excluir da pasta de origem dele. Não vai excluir da pasta de salvamento, porque ele não está na pasta de salvamento, ele está na pasta de origem.
Então vamos lá, vamos entender. Espera aí, professor, olha só. Existe a biblioteca, que ela é virtual. Existe a pasta de salvamento. A pasta de salvamento serve só para, quando eu arrastar alguma coisa para lá, ser salvo então na pasta de salvamento, porque a biblioteca não existe de fato no disco. Beleza. Só que a biblioteca reúne arquivos de diferentes pastas. Então, se eu excluir um arquivo dentro da biblioteca, ele vai excluir o arquivo da sua pasta de origem. E aí eu não sei qual é, não importa qual seja. Eu só sei que ele vai ser excluído de fato. Tá? Porque, embora a exibição ali seja virtual, o que vai acontecer ali vai acontecer de verdade. Se você renomear, vai renomear na pasta de origem. Se você excluir, vai excluir na pasta de origem. Entendeu? Isso é importante saber aqui. Então esse é o recurso biblioteca, um recurso muito interessante, muito prático, muito útil também no explorador de arquivos. E aí a gente tem algumas teclas de atalhos aqui no explorador de arquivos, tá? F1, por exemplo, aciona a ajuda do explorador, para você ver alguns tópicos de ajuda de como você utilizar. F2 renomeia arquivos e pastas. E olha que interessante isso daqui. Ao renomear arquivos e pastas, quando você vai dar nome para arquivos e pastas, você tem que respeitar esses 9 caracteres proibidos em nomes de arquivos e pastas do Windows. Ou seja, você não pode usar esses caracteres proibidos. Quais são eles? São os seguintes: aspas, né, aspas duplas aqui, asterisco, interrogação, 2 pontos, menor, maior, barra normal, barra vertical e barra invertida. Para você memorizar esses 9 asteriscos, eu desenhei a minha bonequinha chamada Proibidona do Windows. Essa é a Proibidona. Por que Proibidona? Porque ela tem os 9 caracteres proibidos. Olha que bonitinha. Ela tem o cabelinho dela, que são as aspas. Aí tem o asterisco, que são os olhinhos. Aí tem a interrogação, que é o narizinho e a boca dela. Tem 2 pontos, que são os botõezinhos do vestido dela. Menor e maior, os bracinhos dela. E as barras, normal, vertical e invertido, que são a sainha dela, a saia do vestido dela aqui. Então essa é a nossa bonequinha proibidona do Windows para você memorizar. Então, quando você for renomear com a tecla F2, que é bastante cobrada em prova, você vai renomear arquivos e pastas respeitando então isso daqui. A gente tem aqui também tecla F3 ou Ctrl E ou Ctrl F. Todas elas servem para pesquisar arquivos e pastas lá no explorador. F4 aciona a barra de endereços para você poder usá-la, digitar algum endereço na barra de endereço. F5 atualiza a exibição do explorador. F6 altera o foco do cursor. Ele vai mudando, né? Vai indo para outras partes do explorador. F11 mostra a tela inteira. Ctrl A seleciona tudo. Ctrl N abre uma nova janela. Ctrl Shift N cria nova pasta. Ctrl W, Ctrl ou Alt F4 fecha a janela ou a aba. Né? Se for a aba, ela fecha a aba. Se for a última aba, fecha a janela. Beleza? Muito bem. Isso cai em prova. Olha só como isso pode cair. O que diz respeito à organização e gerenciamento de arquivos e pastas e armazenamento de nuvens e de dados em nuvens, julgue os itens seguintes. O Windows 11 permite criar uma pasta com o nome CNP serviços e, para isso, basta abrir o explorador de arquivos, acionar as teclas Ctrl Shift N, digitar CNMP serviços e teclar Enter. Certo ou errado? Gabarito da questão é o quê? Tecla de atalho, olha lá, certinha a tecla de atalho, beleza? Ctrl Shift N, cria uma nova pasta, é isso mesmo? Perfeito, né? Vamos ver, vamos relembrar aqui, ó. Olha aqui, ó, a nova pasta, Ctrl Shift N, cria uma nova pasta, beleza. Então tá certa a questão? Não, errado, por quê? Porque
o nome CNP serviços para aquela pasta é proibido por causa dos 2 pontos aqui. Não pode. Questãozinha muito difícil, né? Beleza, então? E aí a gente encerra aqui a parte de explorador de arquivos e parte para o OneDrive. OneDrive, a nuvem da Microsoft, nativa no Windows. E a gente tem, então, essa ferramenta que a gente vai explorar agora. Características do OneDrive, vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos, então, conhecer algumas características dessa nuvem. A nuvem de armazenamento Cloud Storage da Microsoft tem a integração nativa com Windows no explorador de arquivos, né? Quando você abre o explorador, você já consegue, então, visualizar o OneDrive. Os arquivos locais podem ser sincronizados com a nuvem. Isso é bem interessante. Tudo que você faz aqui nos arquivos locais, ele salva lá na nuvem, em tempo real, sincronizando. Os arquivos apresentam os seguintes status no explorador. Ó, todos esses aqui vão aparecer, já caíram em prova, e eu quero que você memorize isso aqui. Começando com o primeiro, disponível quando online. O que significa? Que esse arquivo não está no computador, está apenas na nuvem, tá? Você tem que acessar pela nuvem. Esse daqui indica que a sincronização está pendente. Estou fazendo alteração no arquivo, na pasta, e preciso sincronizar, ou está em sincronização naquele momento, né? Esse aqui, disponível nesse dispositivo, significa que foi feita a sincronização e ele está aqui nesse dispositivo. Sempre disponível nesse dispositivo e compartilhado. Aqui, ó, sempre disponível e está compartilhado com o bonequinho aqui do lado, tá? Ele sempre vai estar aqui presente. Isso significa que, se eu excluir esse arquivo lá na nuvem, ele vai permanecer aqui no meu dispositivo. Esse aqui é interessante. Se eu excluir esse arquivo lá na nuvem, ele vai ser excluído aqui também, tá? Isso aqui é interessante. Se eu excluí-lo aqui, né, ele também exclui lá. Então, assim, são várias formas de exclusão. E aí a gente tem aqui o OneDrive precisa de sua atenção, houve algum problema na sincronização, você precisa dar uma olhada, sincronização não funcionou, né? Houve uma falha de sincronização. É isso que você tem que saber, beleza? Cuidado, porque às vezes ele pode falar, a sincronização está desativada, a sincronização está pausada. Não, isso aqui é porque precisa da sua atenção, está acontecendo alguma falha de sincronização. Muito bem, e quando a gente vai lá na barra de notificações da barra de tarefas, a gente tem aqui, né, o ícone exibido na área de notificações. Ele também é exibido o status do serviço na área de notificações da barra de tarefas, tá? A gente tem aí atualizado, né, que é esse aqui que está atualizado, este daqui processando alterações, este daqui em pausa. Veja qual a diferença desse para o outro. A gente viu agora há pouco os status que estavam no explorador de arquivos para cada arquivo. Aquilo era lá no explorador de arquivos para cada arquivo ou pasta. Esse aqui agora diz respeito ao OneDrive como um todo, o serviço do OneDrive. Ele está dizendo para você, a atualização do OneDrive está toda atualizada. A sincronização, né, está atualizada, ou está pendente, ou está em processo de atualização, de sincronização. Então, é assim que você tem que entender. Aqui é todo o OneDrive, tá legal? Então, a gente tem aqui, ó, atualizado, que é este daqui processando alterações, este daqui em pausa, este daqui problemas de sincronização. Então, você tem que dar uma olhada e ver o que está acontecendo, beleza? Muitos dos problemas de sincronização acontecem para você resolver um conflito. Olha lá, atualizamos a apresentação com alterações feitas por outros autores. Caso existam alterações conflitantes, escolha que versão você deseja manter. Minhas alterações, alterações de terceiros, e aí, né, eu posso fazer isso nos conflitos restantes, manter ambos os slides, e aí você decide para dar fim a essa pendência, a esse conflito, a esse problema de sincronização. Então essas são as características do OneDrive, e aqui a gente tem as configurações, outro aspecto que
pode ser cobrado em prova, são as configurações do OneDrive. Na verdade, já foi comprado em prova, né? O que nós temos aqui? Então, quando a gente clica aqui no OneDrive, vai aparecer para a gente esse menu suspenso, tá? Com alguns históricos do que aconteceu aqui e também com a engrenagemzinha. Quando a gente clica na engrenagem, a gente tem então a opção de sincronizar e fazer backup. E aí, lembrando que a nuvem, ao mesmo tempo que está sincronizando, está fazendo o seu backup. Então, ele fazer backup de pastas importantes do Windows para o OneDrive. E aí ele vai fazer essa opção, você pode gerenciar quais são essas pastas, como por exemplo, pastas área de trabalho, documentos e imagens para o OneDrive, para que elas estejam protegidas e disponíveis em outros dispositivos. Fazendo isso, vai estar sempre sincronizado, sempre salvo lá. É uma forma de backup, sim. Salvar fotos e vídeos de dispositivos, você tira a foto do dispositivo e tal, e aí ele salva aqui para você, por exemplo, do seu celular, tem um OneDrive instalado no seu celular, ele salva no OneDrive, tá? Salvar as capturas de tela, você ao capturar a tela com a ferramenta de captura, ele vai lá e salva no OneDrive também, tá? Pausar a sincronização quando o dispositivo estiver em modo de economia de bateria ou em uma rede de dados medida. Então essas são algumas configurações aqui, tá? Gerenciar backup, então, quando a gente clica aqui, a gente tem essa opção, fazer backups das pastas. Você escolhe então as pastas que você quer fazer. E aqui ele mostra quanto que você está usando e qual a sua capacidade total de armazenamento. Tá legal? Beleza, então é importante. Esse backup faz com que esses dados estejam disponíveis em qualquer lugar, tá? Que você quiser usando o OneDrive, em qualquer dispositivo. Se você perdeu o dispositivo, os dados estão lá porque estão sendo sincronizados. Beleza, a gente tem aqui também essa parte de configurações avançadas, né, para você limitar a taxa de download de carregamento, né? Tá bom? Liberar espaço em disco, né? Ele baixa arquivos de nuvem para este computador na primeira vez que você usar. Para alterar o acesso offline a todos os seus arquivos, selecione a opção abaixo. Aí, o que pode acontecer? Ele vai baixar sob demanda. Tá? Ele mostra para você os arquivos, aí ele fala, ó, lá no OneDrive tem isso daqui, fica com aquela nuvenzinha, né, disponível quando online. Significa que está lá na nuvem, mas não está aqui. Mas você clica ali, aí ele baixa para você, né, sob demanda. Para não ir baixando tudo de uma vez, você gastar o espaço do seu disco de uma vez e tudo mais. Então ele faz sob demanda aí esse armazenamento, beleza? Aqui a gente tem a configuração da conta que vai fazer essa sincronização com a nuvem, né? Você tem a sua conta pessoal e você escolhe as pastas da sua conta pessoal. Você vai lá no seu disco, olha só, as pastas que você escolher ficarão disponíveis nesse computador. Você vai lá no nuvem, escolhe lá e ele baixa para você aquelas pastas e vai sincronizar só aquelas pastas. E é claro, né? Quando você quer liberar espaço em disco, ele só vai baixar aquelas que você clicar e utilizar, beleza? Ok? O cofre pessoal é uma pasta que exige a senha, uma autenticação, para você acessá-lo, tá? Muito bem. Então aqui você pode escolher as pastas, tá? E aí, quando você escolhe, e você fala tornar todos os arquivos disponíveis, ele vai baixar tudo daquilo que você selecionou. Tá? Tudo que você selecionou ele baixa, ok? Baixa de uma vez. Mas ele fala, esses arquivos estarão disponíveis sob demanda. Ou seja, as pastas não selecionadas serão ocultadas do explorador de arquivos. O que ele está querendo dizer aqui? Você está baixando, mas porque a configuração está lá para liberar espaço, ele não vai baixar de uma vez. Ele só vai baixar sob demanda, como eu falei. Ele mostra para você tudo que você selecionou, todas elas, tá? Vai estar disponível lá na pasta OneDrive no explorador de arquivos, mas só vai baixar quando você usar, ok? Beleza, muito bom. Isso pode cair em prova, olha só. No Windows 11, o usuário pode configurar backups de suas pastas, suas imagens, seus documentos, por exemplo, e armazená-los utilizando a Cloud Storage por meio do OneDrive, o que lhe possibilita recuperar esses dados em outros dispositivos caso necessário. Certo ou errado?
Vamos ao gabarito? Gabarito certíssimo, né? Um nívelzinho médio aí de dificuldade, tá? Porque nem todo mundo sabe configurar direito esse negócio, não sabe se pode ou não recuperar em outros dispositivos, mas pode. Você entra em outro dispositivo, configura o OneDrive com sua conta, ele vai baixar para aquele dispositivo, portanto, ok? Muito bem. E assim a gente viu essa parte de configurações do OneDrive e características do OneDrive, muito importante, um assunto importantíssimo. E a gente vai ficando por aqui nesse bloco. E se você gostou, se você achou legal, vem aqui do lado, dá a sua avaliação, muito importante para a gente, deixa o seu comentário, para ter o seu feedback, para saber o que você achou dessa aula aqui. Tá legal? Vamos para o próximo bloco? Vamos!